Queridos, há uma semana e meia, 2 semanas, eu estava em casa meditando na palavra de Deus, lá num quartinho, que acho que eu preparei para essas coisas mesmo, para conversar com o Senhor. E eu fiquei impressionado quando eu li um texto e fui pesquisar, dentre outras coisas, dentre outros pregadores renomados da palavra de Deus, como as coisas se encaixaram, tá certo? Alguns pregadores renomados, inclusive o reverendo Juscelio também é um dos renomados, ele disse que toda a Bíblia está atrelada ao Filho de Deus, nada se passa despercebido, nada. Tudo que se fala da palavra de Deus está relacionado a ele: pedra, cajado, sangue, cordeiro, água, pão, vinho, sacrifício. Tudo que se relacionado à Bíblia está ligado a ele, ao Filho de Deus. E lá adiante, mais recente, Deus disse para a serpente, para a mulher: essa vai ser a que vai pisar na cabeça da serpente. Dela vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então toda a palavra de Deus vem trazendo, falando de Jesus, Isaías e dentre outros profetas, até chegar ao Novo Testamento. E de fato lá foi se consumado o nascimento de Jesus e por aí foi. Então nada passa despercebido, nem à toa podemos dizer, quando o assunto é a palavra de Deus. Deus tem tudo no seu controle. Ele fez tudo porque ele é perfeito. Deus, ele é perfeito, tá? E eu estava pensando, e eu queria pedir a vocês que você abrisse para mim a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21. Olha que passagem conhecida, muito conhecida. Muito conhecida. 1 Reis, capítulo 21. Amém? Os irmãos acharam todos aí? Amém? Falta mais alguém? 1 Reis, capítulo 21. Sabe, querido, quando eu estava lendo esse texto em casa, tá? Vem à sua mente a maldade de Jezabel, sabe? A trama que ela armou, o envolvimento que ela colocou a Acabe, o seu marido. Pronto. Mas o Senhor ministrou no meu coração outro tipo de palavra a respeito desse texto. Nós vamos ler 1 Reis, de 1 até 4. Nós vamos falar sobre a vida de Nabote. Um pouquinho apenas. Tá certo? Amém? Eu vou ler, ok? E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se preferir, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua bondade e pelo fato de como o Senhor fala de maneira tão clara aos nossos corações. Te damos graças, ó Deus, e te pedimos que o Senhor derrame a tua unção nessa noite, que essa palavra possa estar encaixada, cravada no coração de cada um aqui presente. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia mais uma vez, em nome de Jesus. Oswaldo, eu só quero dar continuidade ao que você disse. O que Oswaldo falou aqui, eu só quero dar continuidade ao que você disse. Deus fala de maneira muito clara com o seu povo. Muito clara. E no mundo que você está vivendo, em que nós estamos vivendo,
imprensado, sabe, colocado contra a parede pelo mundo, o diabo oprimindo. O que não falta são propostas e propostas para que você venda, para que você dê, para que você empreste aquilo que foi dado a você com sacrifício. Não estou falando nem da minha nem da sua vida, estou falando da salvação que Jesus nos deu. São diversas as ofertas. A história conta que a 40 quilômetros de Samaria era Jezreel, onde morava Nabote. Acabe tinha uma casa de verão, nós podemos dizer. Ele chamava de palácio, devia ser pequena. E ele ia para lá, quando descansar, como a gente costuma fazer. Nabote, a Bíblia diz no começo, sucedeu depois desse dia, destas coisas. Nabote havia aprontado outra atrás. E ele foi para lá descansar. E lá, na sua casa, ele olhou da janela ou da porta, ou desceu as escadas, e ele percebeu que existia uma vinha do lado da sua casa. Ele olhou e disse, não, aí está. Uma vinha do lado da sua casa. Ele aí falou para Nabote, e a história começou perguntando, e na verdade Acabe desejou o que não era seu. Acabe desejou o que não era seu. Ele disse, falou para Nabote, versículo 2. Acabe falou para Nabote dizendo, dá-me, ele pediu a sua vinha. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Acabe queria transformar uma vinha frutífera, viçosa, cheia de vida em uma horta. Em outro texto, a Bíblia diz que Acabe disse para Nabote que ele ia destruir tudo aquilo ali, ia deixar o terreno livre, limpo, que ele ia plantar hortaliça ali. Ele disse, dê para mim. A sua condição de rei, ele dava essa condição. Acabe era a autoridade máxima naqueles dias. Então a sua condição de rei, ele dava condições, ele dissesse, tome, ele dá. Acabe disse, eu vou lhe dar outra vinha, e se você preferir, eu te dou o valor que você pedir. Proposta tentadora. E não é só por essa proposta tentadora, mas por muito menos, nós temos jogado para cima, vendido, dado, emprestado a herança que foi nos dada com sangue. A herança que chegou até nós com sangue. O que Acabe queria, na verdade, era desvalorizar tanto a vinha de Nabote como ele mesmo. O que Acabe queria era colocar para baixo o valor que tinha tudo aquilo. E o diabo não é diferente quando ele quer roubar o que é seu e meu. Ele investe e para transformar em nada, ele quer tomar o que é seu, não importa o preço. Não importa o preço. E ele conversou com Nabote e disse a ele, dá para mim a tua vinha, se você preferir, eu te dou o valor que você pedir. O valor que você pedir. Eu quero transformar isso aqui num negócio pequeno, não importa. Nada contra a horta. Mas se você colocar em valores, uma vinha imensa, frutífera e uma horta, os valores são muito diferentes. Diferentes. Nabote disse para ele, jamais ele faria, posso fazer isso por você. Verso 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me. Em outras palavras, Deus me livre de eu fazer um negócio desse. Deus me livre de eu abrir mão de um negócio tão valoroso desse. Sabe por quê? Porque foi a herança dos meus pais. E quando o assunto era herança, era levado a sério. É herança de meus pais. Queridos, Nabote recebeu dos seus pais a vinha preparada para ele tomar conta. Isso quer dizer que alguém lá atrás, antes de Nabote, pagou um preço para deixar aquilo daquele jeito e entregar para Nabote. Isso não me faz lembrar de alguma coisa?
Isso nos faz lembrar de alguma coisa. Alguém atrás pagou um preço, sofreu, deixou daquele jeito e entregou para que alguém administrasse. Por isso Nabote disse: jamais isso vai ser feito. Não vou fazer isso, não posso abrir mão da herança de meus pais. Queridos, o que Jesus passou e sofreu por nós não tem preço. Não dá para comparar. Não tem preço. Então nós não podemos por aí estar jogando fora a salvação que um dia foi entregue a nós. Aos que estão cultivando a sua vinha, continue a cultivar. Limpe os irmãos que estão em casa e aqui também. Pode cada dia, regue. Os que estão pensando em desistir, que já esqueceu, está cheio de mato, volta lá, limpa ela, traz de volta. E os que já se vendeu por isso, resgata. Porque o que foi pago, o preço por você e por mim, não tem preço. O que foi feito naquele dia na cruz do Calvário, não tem preço. Não tem preço. E não venda a sua herança, não troque a sua herança, não dê a sua herança a ninguém por preço nenhum, ela é sua. Administre ela, porque Jesus pagou com sangue para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E é impressionante, nós já falamos tantas vezes aqui na igreja, como tem gente se vendendo por pouco ou por nada. Não quero mais por causa disso. Desisto porque isso aconteceu. Fulano de tal fez isso, por isso eu desisti. E a herança que foi dada a Nabote, Nabote disse: não faço, não dou, não vendo, não empresto. Acabe era ímpio. Acabe estava desviado, longe da presença de Deus. Nada para ele, no que diz respeito ao Senhor, tinha valor. O que estava em questão era o que era seu. Mas ele não esperava resposta como aquela, porque na autoridade que Nabote tinha, qualquer coisa que ele pedisse, alguém dizia: dê, tome para você. E a oferta oferecida era irrecusável, podemos dizer. Não para Nabote. Nabote era homem de Deus, temente ao Senhor. Nabote sabia o verdadeiro valor do que é uma herança. Por isso eu não abro mão do que o Senhor me deu. Por isso não abro mão do que o Senhor fez por mim. Por isso não abro mão da salvação que foi dada a mim. Por isso não abro mão e não posso esquecer do que Jesus passou por mim. Eu não posso abrir mão disso. Nabote pagou com a vida, mas não abriu mão da sua herança. Nabote não desistiu, Nabote não desistiu. Acabe ficou triste e foi para casa dormir. Daí os irmãos já conhecem a história. O que foi tramado para ele, tá certo? Então, queridos, essa nossa herança, ela não deve ser vendida, nem emprestada, nem dada por nada. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:11: eis que estou à porta e bato. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nabote não cedeu, não abriu mão, não recuou, não obedeceu à ordem do rei. Ele sabia que adiante, lá depois da vida, ele ia receber a herança que era mais importante do que tudo aquilo ali. Nabote disse: não posso abrir mão. E não abriu, e não cedeu, não vacilou. Retorna, volta. Se você já se vendeu, volte. Se você já desistiu, volte. Se está pensando em abrir mão de tudo, volte. Não se venda. A herança que foi dada a você e a mim está acima de qualquer preço. Está acima de qualquer preço. Quando eu estava conversando com o Senhor em casa, o Senhor me deu essa palavra e disse a mim: cuidado, porque estão ao seu derredor tentando tragar, tirar de você
o sacrifício que foi feito com tanta dor. Jesus, ele é o meu e o seu Senhor. Amém? Ele é o meu e o seu Salvador. Não se negocia, não se vende, não se empresta, nem tampouco dá aquilo que foi dado a nós. A herança, quando era dada aos filhos, era levado a sério. Ela só podia ser passada de geração em geração, de pai para filho. Fora isso, lutavam e zelavam por essa bênção, por essa herança, até com a vida. Então, queridos, essa é a minha palavra. Pequena, não? Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Não abra mão do que é seu. E nesses dias, eu ouvi o Senhor falar de maneira muito clara comigo. Daqui por diante, você vai ser pisado, tentado, provado, para que você abra mão daquilo que de mais importante você tem. É a sua salvação. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos vivendo debaixo de tudo isso aí, mas não pertencemos a nenhum deles. Seja, pois, firme, vá em frente, lute, mantenha a sua herança firmada no Senhor, segura, e espere que a nossa recompensa maior está chegando. O Senhor virá buscar a sua igreja e Ele nos levará. Então não troque por nada, não venda, não dê, é sua. Foi pago com sangue. Quando você conheceu Jesus como Salvador, essa herança está agora em você. Então ela é sua. Ela é sua. Se perdeu, procura, porque você vai achar novamente. Novamente. A vinha de Nabote tinha um valor imenso. Por isso ele não abriu mão. A salvação que foi dada a nós tem um valor de sangue. Por isso não devemos abrir mão. Ela é nossa e que o Senhor nos abençoe. Amém?